Você já acordou depois de um sonho estranho e ficou com a sensação de que aquilo queria te dizer alguma coisa? E não necessariamente porque o sonho era muito lógico, porque assim, ó, geralmente não é. Mas porque ele mexeu com você, porque alguma imagem ficou, porque alguma sensação continuou ali mesmo depois de você acordar. Tem sonhos que parecem confusos, tem sonhos que parecem aleatórios. E tem sonhos que até que parecem ter sentido de fato. Mas a verdade é que, para a psicanálise, o sonho não é só um monte de imagem solta. Ele pode ser uma forma do inconsciente expressar algo que você ainda não conseguiu compreender totalmente em você mesmo. Calma, fica aqui comigo que você já vai entender. Hoje eu quero te mostrar de um jeito simples e prático como começar a olhar para os seus sonhos com mais profundidade. Porque a maioria das pessoas costuma ir para dois extremos, tá? Ou a grande maioria ignora completamente o sonho como se ele não tivesse valor nenhum. Aleatório. Que sonhar o quê? E outra tenta achar um significado pronto. Sabe aquela coisa assim? Lá no Google, né? Sonhar com perereca. Sonhar com... como se existisse, né, gente? Uma tradução universal para tudo. Como se sonhar com água significasse sempre a mesma coisa. Como se sonhar com cobra significasse sempre a mesma coisa. Como se sonhar com queda, morte, fuga ou traição tivesse um único significado válido para todo mundo. Só que não funciona assim. Cada elemento vai interagir de uma forma dependendo do contexto. Sonho não é uma mensagem pronta. Símbolos não são por si só uma mensagem pronta. São pistas. Uma pista sobre desejos, medos, conflitos, lembranças, tensões, emoções que aparecem de uma forma disfarçada. E esse é o ponto mais importante. O sonho não fala de uma forma literal. Isso era um ponto que eu queria falar com você. Ele mistura as pessoas, mistura cenas, mistura linhas temporais, mistura lugares, emoções. Às vezes ele exagera e às vezes ele desloca. Tá? Desloca é um termo que nós usamos muito na psicanálise. Às vezes ele troca uma pessoa por outra, às vezes ele pega uma angústia atual e encena isso numa história completamente simbólica. Por isso que interpretar um sonho não é tentar decifrar um código mágico e só colocar aquilo numa gaveta, numa caixa. É escutar com mais cuidado aquilo que sua mente está tentando representar. Freud chamou o sonho de uma via de acesso ao inconsciente. Ou seja, durante o sono... Por que isso, né, gente? Porque durante o sono, certas barreiras diminuem e conteúdos que durante o dia ficam reprimidos, escondidos ou pouco conscientes podem encontrar uma forma de aparecer. Porque o nosso senso crítico, ele tá, ó, baixo. Mas eles não aparecem de uma forma direta, eles aparecem disfarçados. E por que disfarçados? Porque nem sempre é simples entrar em contato com aquilo que a gente sente de verdade. É ou não é? Às vezes existe culpa, às vezes existe vergonha, às vezes existe medo, às vezes existe raiva que a pessoa não aceita sentir porque aquilo se esbarra com algo que é importante para ela, ou que ela acredita que não é bonito, não, ou que é feio, entende? Às vezes existe desejo misturado com conflito, gosto disso, mas isso não me é permitido moralmente. Às vezes existe uma dor que ainda não conseguiu ser nomeada. Então isso não aparece como uma frase objetiva dentro de um sonho, né? Tipo um slogan, assim. Não aparece, olha, você está vivendo tal conflito. Não. Isso aparece como cena. Isso aparece como uma imagem. Isso aparece como atmosfera, como repetição, como um desconforto. Como uma história estranha, por exemplo, que no fundo está encenando alguma coisa que existe dentro de você. Depois de Freud, outras abordagens também ampliaram esse olhar, como, por exemplo, a psicologia analítica de Jung, que deu ainda mais atenção à linguagem simbólica da nossa psique. Então, assim, quando a gente fala de sonho, a gente não está falando só de curiosidade. A gente está falando de uma produção psíquica, muito bem encenada, diga-se de passagem, muito inteligente,
que pode revelar algo importante sobre a maneira como você está vivendo, sentindo e organizando a sua experiência, o teu contexto aqui de vida. Mas aqui existe uma virada essencial. A pergunta mais útil não é, presta atenção aqui, ó. O que esse símbolo significa para todo mundo? A pergunta mais útil é, o que isso significa para mim? Anota essa pergunta aí. O que isso significa para mim? O que isso está tentando me mostrar? Essa mudança parece simples, mas ela muda tudo. Porque o mesmo sonho pode ter sentidos completamente diferentes dependendo da história de quem sonhou. Uma casa, por exemplo, pode representar acolhimento para uma pessoa. Para outra, pode representar cobrança familiar. Percebe? Para outra, pode representar algo significativo que aconteceu para ela na infância. E ela pode estar presa lá. Para outra, pode representar sufocamento. Ou um lugar emocional que ela perdeu e a pessoa busca segurança e tá lá nessa casa. Entende? Não existe interpretação séria sem contexto. Tomem muito cuidado com isso. O símbolo importa sim, muito, mas a história que a pessoa carrega, isso sim vai traduzir com ainda mais exatidão. É por isso que o sonho não deve ser tratado como superstição. Tem gente que trata sonho como uma superstição pronta. Ele precisa ser escutado a partir ali do seu narrador. Enquanto isso, correr atrás de respostas prontas não vai dar bom. Começa a fazer perguntas melhores. Anota aí. O que mais te chamou a atenção nesse sonho? O que mais te incomodou? O que mais ficou vivo? E o que isso me lembra? Que sensação esse sonho deixou em mim? O que na minha vida hoje conversa com essa imagem? Então, percebe, essas perguntas são muito mais inteligentes do que simplesmente ir lá no Google e procurar o significado de um símbolo isolado. Porque muitas vezes o sonho toca justamente em algo que você está evitando sentir. Aí o conhecimento entra como sabotador, tá? Pode tocar em um conflito que você ainda não resolveu, pode tocar em um medo que está te organizando por dentro sem você perceber. Pode tocar em uma dor antiga, pode tocar em uma tensão atual, pode tocar em um desejo que você não admite com clareza nem para si mesmo. Essas energias vão ficando presas dentro de você. Pensa, por exemplo, alguém que sonha repetidamente que está sendo perseguido. Eu recebo muito isso em consultório, tá? Pessoas que sonham que estão sendo perseguidas. E aí uma leitura superficial diria, às vezes a pessoa até já vem pro consultório com as pesquisas feitas, tá? Ah, isso é um sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas não é. Uma leitura séria faria outro tipo de pergunta. Fulano, querido paciente, o que você está fugindo na vida real? É uma conversa? É uma decisão? É um posicionamento? É uma responsabilidade? Uma culpa? Uma cobrança muito intensa? De um conflito que você vem adiando? Percebem, gente? Então, nesse caso, o sonho não está prevendo nada. Talvez ele esteja mostrando, em forma de cena, a experiência psíquica de alguém que está vivendo em fuga. Agora, pensa em outro sonho muito comum, tá? Isso eu recebo também bastante em consultório. Pessoa que chegou atrasada para a prova. Gente, que desespero. Ou que não conseguiu entregar algo a tempo. Ou que está despreparada diante de uma situação importante. Então, isso não é um check de que ela vai fracassar, gente. Seria muita pretensão nossa, né? Já bateu o martelo que é isso. Mas esse sonho ele pode tocar ali em uma ansiedade, em uma autocobrança, em um medo de avaliação, uma sensação de insuficiência, de não ser boa o suficiente, de que não vai dar conta, medo de decepcionar. Então essa cena ela é muito importante. Mas a emoção por trás da cena muitas vezes revela ainda mais, que é o que a gente faz no consultório, e dá um sentido para isso. E isso sim vai trazer um resultado muito eficiente. Então esse é um ponto central. Muita gente tenta interpretar olhando somente para elementos visuais. Só que às vezes o que mais diz sobre o sonho não é a imagem em si, mas é todo um contexto. Vocês já entenderam isso? É o clima emocional, é medo, é vergonha, é culpa, é urgência, é angústia. Percebe? Então, dentro dos consultórios, a gente leva o paciente neste lugar para que a gente dê um sentido e libere isso para que ele pule de etapa.
e saia ali da confusão, acesse uma clareza que vai realmente o deixar disponível para seguir ali a sua jornada, sem essas limitações, sem barreiras que estão impactando ali ele, preso numa fase, sendo que ele já poderia ir para a sua próxima etapa da jornada. Aí tem um ponto também, que geralmente a pessoa não lembra do sonho inteiro, isso é muito comum. Mas ela acorda com uma sensação forte, e essa sensação também contém pistas. Então, interpretar o sonho isolado, só por um fragmento, também precisa de muito cuidado, tá? Ó, outra coisa, uma pessoa que sonha com uma pessoa do passado e conclui que a pessoa tá falando diretamente com você. Nem sempre é assim. Às vezes, aquela pessoa representou alguém muito importante numa fase da sua vida. Às vezes, representa um tipo de vínculo, às vezes representa uma ferida, às vezes representa uma dinâmica emocional. Uma versão antiga de você que você tá tentando desapegar ou que você tá precisando de um recurso daquela tua versão antiga. E o sonho não tá falando do personagem em si, daquela literalidade do personagem que aparece, mas ele está usando de um personagem para te ensinar outra coisa. E é por isso que interpretar os sonhos exige menos pressa e mais escuta. Eu tô falando aqui pra vocês, eu tô lembrando aqui de coisas que eu já sonhei e tá fazendo um sentido absurdo e eu tô aqui gravando um vídeo falando disso, gente. Então, assim, precisa de disposição, precisa de uma escuta especializada para entender o que toca na tua história. Parte prática, gosta de parte prática? Pega aí papel e caneta. Como começar a interpretar então de uma forma séria e útil? Anota o sonho assim que acordar. Eu achava isso um bizarro. Eu falava, capaz, acordar com um caderninho para anotar sonho. Nada de bloco de notas. Não. Celular, não. Caderninho. Tá? Os sonhos, eles escapam muito rápido da memória. Então, em pouco tempo, você já vai esquecer detalhes importantes, palavras, cores, sensação, pessoa, objeto, tá? E esses dias eu ouvi algo muito interessante e nós precisamos de esforço para aprender algo do inconsciente aqui na nossa realidade. Então, o anotar faz parte disso, tá? Então, tudo isso pode sumir, então tem um caderninho reservado para isso. Se você quer começar a observar os seus sonhos com mais profundidade, anotar é um passo simples, mas é decisivo, gente. Outra coisa, para de perguntar, você já sabe, o que sonhar com isso significa no geral. E volta para você, para tua inteligência, para as perguntas certas. O que isso me lembra? Este lugar me lembra o quê? Essa pessoa me lembra quem? Essa cena parece com qual momento da minha vida? Esse objeto me faz pensar em quê? É como se ele falasse o quê? Essa situação conversa com qual medo deseja o conflito meu? Vocês entendem que isso é muito mais inteligente? São chaves que trazem muito mais riqueza para a interpretação, tá? A próxima etapa, terceira coisa, observa a emoção principal do sonho. Qual que era o centro emocional? Geralmente, os sonhos, tem pessoas que falam assim, eu tive um pesadelo. Esse final de semana a gente teve com uma pessoa que falou assim, eu tenho tido muitos pesadelos com uma pessoa específica, e eu perguntei pra ela, e qual é a emoção predominante? Geralmente vai parecer que é medo, né? E a pessoa falou, não, me sinto com vergonha. Então, tem algo ali naquela representação que ele precisa trabalhar com relação a essa vergonha. Então, essa emoção diz muito mais do que a imagem em si, tá? E outra coisa, quarta coisa, ligar o sonho ao momento presente. O que está acontecendo na sua vida agora que conversa com essa imagem? Pode ter certeza, vai conversar. Com qual conflito isso toca? Qual tensão isso revela? O que talvez você esteja tentando não olhar? Onde se encosta em você hoje? Então, esse ponto é decisivo, tá? Porque o sonho começa a fazer sentido quando você para de olhar apenas para a cena e volta a olhar para tua vida. Eu estou repetindo isso porque tem uma série de profissionais que jogam um monte de coisa e, gente, isso é muito perigoso, tá? Então, a gente precisa dar atenção ao contexto. Até pra gente não ficar forçando um significado bonito. Ou a galera que acha que é só misticismo, né? Não é um enigma místico. E também não é achar que todo sonho carrega uma revelação grandiosa. Às vezes toca em coisas simples.
Às vezes mistura o resto do dia com estados emocionais mais profundos. Às vezes toca ali em cena tensões banais, mas reais. O nosso inconsciente, ele usa desse mecanismo do sonho para tentar lidar com muita coisa que ao longo do dia a gente estava ali de olho nos boletos, de olho no CPF, e o nosso inconsciente estava fazendo simplesmente o seu trabalho, tá bom? Então, observe com honestidade o que aquele sonho realmente mobiliza em você. Isso vai mudar a forma como você se relaciona com você mesmo, tá? Primeiro ponto. Porque daí você sai ali da superstição e trata com seriedade. Um termo que eu gosto muito. Você trata como linguagem. Como uma produção psíquica que pode revelar algo da sua verdade emocional. No fim, talvez a grande questão não seja descobrir um significado mágico para cada sonho. Talvez a questão seja perceber que os sonhos podem mostrar de forma indireta algo que dentro de você ainda está sem nome, sem elaboração, sem espaço, e você trava. E aí é onde você trava. Na vida. Na vida, nas suas relações, na sua carreira. Tá? Então, a ideia aqui de trabalhar com esse conteúdo simbólico é para que você comece a ser transparente consigo mesma, tá bom? Então, assim, nem tudo que a gente vive foi totalmente compreendido. Nem tudo que a gente deseja é fácil de admitir. Nem tudo que a gente evita aparece durante o dia de forma explícita. E o sonho muitas vezes surge como uma tentativa da mente de dar forma a isso. Isso é tão rico, gente. Não sempre como uma resposta final, mas como pista. Como uma pista muito inteligente. E talvez seja o jeito mais honesto de olhar para os sonhos. Isso você já entendeu. Não como previsão, não como superstição, não como curiosidade vazia, mas como uma manifestação sincera da sua mente. Que pode dizer algo muito importante sobre a forma como você está vivendo a tua própria vida mesmo. Então, da próxima vez que você tiver um sonho estranho, talvez a pergunta não seja o que isso significa no geral, lembra lá no vídeo, no início do vídeo. A pergunta é, o que isso está dizendo sobre o que eu estou vivendo agora? E esse tipo de conteúdo, com certeza, vai trazer algo muito mais surpreendente do que você só dar um Google geral. E falando se esse conteúdo for muito surpreendente, se esse conteúdo foi surpreendente pra você, deixa o seu like aqui pra mim. Eu estou amando ler os comentários de vocês. Você costuma ter sonho repetitivo? Ou tem sonhos mais aleatórios, que mexem muito com você? Porque eu posso trazer os próximos vídeos nessa linha. Posso falar sobre sonhos repetitivos, posso falar sobre pesadelos. Tem muita coisa legal pra gente linkar com psicanálise, neurociência, tá? Linguagem simbólica. Ou porque os sonhos continuam mexendo com a gente mesmo depois que a gente acorda. Tem muito assunto legal. Então, dá um like nesse vídeo, deixe seu comentário aqui pra mim. E se você ainda não segue, segue o nosso canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo no próximo. Tchau!